nesse projeto aqui, eu quero que você imagine a seguinte situação, tá? Imagina basicamente que você, né, começou a trabalhar como especialista cloud em uma determinada empresa, né? E essa empresa, ela está iniciando o seu processo aí de modernização das aplicações que rodavam aí ou rodam no seu ambiente data center local, no seu ambiente on-premises, para a nuvem, né? E nesse processo, como parte da arquitetura multi-cloud deles, eles estão usando a Google Cloud, né? E você acabou aí de ser engajado para apoiar, né, como especialista em cloud nesse projeto, né? E esse projeto engloba basicamente, né, você apoiar ali e ter e liderar tecnicamente, né, fornecer todo o know-how necessário da parte de cloud para o time de desenvolvimento, né, que precisa migrar uma aplicação Python que roda em uma máquina virtual para dentro da Google Cloud, né? E aí você conversando com o time de desenvolvimento, né, o desenvolvedor, né, ele explicou a arquitetura, basicamente uma aplicação Python simples que roda numa máquina virtual, né, dentro do ambiente on-premises, que usa aí tecnologia web, né, usa Python junto com Flask, então é uma aplicação Python, né, voltada para web. E o dev, ele né, não conhece muito de cloud, ele estava pensando, né, poxa, se eu já tenho uma máquina virtual aqui rodando no meu ambiente, no meu ambiente on-premises, né, por que não criar uma máquina virtual lá na Google Cloud e levar isso para lá também, né? Porém, né, será que essa é de fato a melhor opção num contexto de modernização de aplicação? Será que essa é realmente a melhor opção? Porque, para pensar, uma aplicação Python pequena, né, simples, que você teria que provisionar uma infraestrutura na Google Cloud e depois, né, infraestrutura, como eu digo, nesse caso, máquina virtual, e depois ter que manter isso, ter que aplicar os patches dessa máquina virtual, querendo ou não, né? Mesmo que você não seja responsável pelo hardware, máquina virtual você vai ter que gerir. Será que isso seria realmente vantagem, né? Além de ter que travar uma máquina virtual só para isso, eu não sei, né, até que ponto isso seria vantagem, né? E aí você, como especialista em cloud, você observou isso e falou, caramba, se a gente vai migrar, né, para Google Cloud, por que não a gente já não modernizar essa arquitetura em vez de levar, né, essa aplicação usando aí um approach de lift and shift, né, de realmente você subir uma máquina virtual nova lá na Google Cloud e simplesmente migrar daqui para lá, por que não levar isso em um approach mais moderno, né? Por que não empacotar isso, né, em um container de Docker, em uma imagem de Docker e levar isso já de forma mais moderna, de forma empacotada, né, e usar um dos serviços serverless que a Google Cloud fornece para rodar containers sem que você tenha que administrar a infraestrutura, né? E aí você falou isso para o dev e ele falou, caramba, legal, interessante, né? O dev não conhecia muito de cloud e tal, e você falou, caramba, olha, é assim que faz, né? Para você empacotar a sua aplicação é dessa forma, você pode fazer assim. E aí, né, basicamente você deu ali esse insight para o dev e ele aceitou o desafio. Então foi definido ali que você vai basicamente migrar, né, vai apoiar junto com o dev a migrar essa aplicação, não de forma tradicional, não usando máquinas virtuais na Google Cloud, mas usando uma metodologia de você empacotar essa aplicação, né, no que a gente chama no modelo aí de containers, no modelo de Docker, né? Então, antes de a gente continuar, o que eu quero explicar aqui rapidamente, né? O que é Docker? Docker é basicamente uma tecnologia que te permite empacotar, né, aplicações, o binário da aplicação, o código da aplicação, né, junto com as bibliotecas necessárias para rodar a aplicação, de forma que você consiga, né, de forma bem portátil, carregar essas aplicações ou essa imagem em ambiente, né, da nuvem ou on-premises também. Você pode instalar o Docker on-premises, embora não seja tão comum, mas a grande vantagem do Docker é a portabilidade, de você poder empacotar a aplicação e não precisar ter necessariamente uma máquina virtual inteira para rodar a sua aplicação, né, o que facilita muito, tá? E aí, nesse contexto aqui, né, o que a gente vai implementar? A gente vai basicamente implementar essa arquitetura, né? A gente vai fazer esse processo e você vai ver isso na prática, tá? Então, olhando aqui para a arquitetura, né, o que a gente tem aqui? A gente tem uma VM, né, que roda a aplicação, né, que vai rodar a aplicação, um servidor de aplicação, imagina aí que está rodando a aplicação Python, Flask,
um data center local, on-premise, né? A primeira coisa que vai ser feita aqui nesse projeto é basicamente empacotar essa aplicação, né? Hoje ela roda em uma máquina virtual, então essa aplicação ela vai ser empacotada, ou seja, o dev vai criar uma máquina, uma imagem Docker, né? Basicamente colocar o código da aplicação dentro dessa imagem e vai fazer o push, ou seja, o upload dessa imagem para o Docker Hub. E o Docker Hub aqui ele é só um repositório, né? Ele funciona como um repositório de imagens que você pode enviar as imagens para lá e armazenar, tá? E aí, no lado da Google Cloud, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai ter a Google Cloud, onde a gente vai basicamente precisar fazer aí o upload, né, dessa imagem para dentro do serviço de Registry da Google Cloud, né, que também funciona aí como um Docker Hub, porém mais privado dentro do seu ambiente de cloud, né? E aí, uma vez que essa imagem esteja lá dentro, né, do seu ambiente privado ali na Google Cloud, o que você vai fazer? Você vai basicamente provisionar, né, a aplicação Python usando o Cloud Run, que é um serviço completamente serverless da Google Cloud que permite, né, que você rode containers, e esses containers eles são iniciados basicamente em questão de segundos, tá? Realmente muito rápido. Então, vamos para a parte prática agora, eu vou te mostrar como que isso vai funcionar na prática, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Excelente, então para esse projeto, né, como você deve imaginar, você vai precisar de uma conta na Google Cloud, na plataforma você vai ter essa conta, tá? Você vai ter o PDF para criar a conta, então vai lá e cria uma conta se você não tem ainda, né? E aí, uma vez que você tem a conta criada, você vai poder logar na console da Google Cloud, né? Que é essa console aqui, tá? E aí, como eu falei, né, seguindo o nosso projeto aqui, o que a gente vai ter que fazer em primeiro lugar, né? A gente vai precisar transferir a imagem que está lá no Docker Hub hoje, né? Que está aqui no Docker Hub, a imagem da aplicação Python, né, em Flask aqui, que está dentro do Docker Hub, como você pode ver. Você pode criar uma conta aqui também gratuitamente e acessar se você quiser, mas ela está aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transferir essa imagem que está aqui no Docker Hub para um repositório dentro da sua conta, né, ou da minha conta aqui na Google Cloud, para que a gente consiga usar, né, e provisionar a aplicação aqui dentro em um ambiente privado, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai basicamente usar o Cloud Shell, né? Eu vou até abrir aqui para a gente acompanhar junto. Show de bola. Então, só estou abrindo aqui para a gente acompanhar. Legal, então a gente vai abrir o Cloud Shell aqui. Você vai basicamente clicar aqui, ó, nesse botãozinho chamado Activate Cloud Shell. E aí você vai abrir o Cloud Shell, ele vai abrir aqui embaixo, né? Uma linha de comando, tá? Bem simples, que a gente vai usar, né? E na documentação complementar você vai ter todos os comandos aí para executar, tá? O primeiro comando que a gente vai executar aqui, né, vai ser um comando para baixar a imagem do Docker lá do Docker Hub, né, aqui para dentro desse ambiente do Cloud Shell, né? A gente vai basicamente baixar a imagem aqui para o Cloud Shell e do Cloud Shell a gente vai basicamente subir essa imagem lá para o Registry, tá? Então como é que a gente faz isso, né? Basicamente existe um comando para isso, que você vai poder consultar lá na documentação, né, de forma bem simples. Então o comando é o docker pull, né, esse que eu estou colando aqui já. Se você olhar aí na tela, olha, vou até aumentar aqui um pouquinho. Existe esse comando docker pull, né, e aí passar o nome da imagem. O que esse comando faz? Ele vai basicamente baixar, né, a imagem aqui para o nosso Cloud Shell. Então roda esse comando, ele vai baixar, ele vai fazer o download, né, como você pode ver, tá? Esse processo aí leva um minutinho, bem rapidinho. E aí ele está baixando, já baixou, né? Excelente. Maravilha. Agora o que a gente tem que fazer, né? Basicamente, uma vez que a gente tenha a imagem aqui, né, a gente vai subir essa imagem que está aqui, né, no Cloud Shell. A gente vai subir essa imagem para o container. A gente vai subir essa imagem para o container registry que está aqui dentro da Google Cloud, tá? Então, para isso a gente vai digitar aqui, você pode pesquisar, ou digitar, ou pesquisar, né, por Container Registry, né, que é esse serviço aqui, você pode digitar Registry, por exemplo, né, e aí ele vai abrir o serviço, né, legal, e aí que a gente já está dentro do serviço de Container Registry.
Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir, né, a imagem para dentro desse container, tá? Para dentro desse registry, tá? E aí, para isso, antes, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que preparar a imagem, né? A gente tem que preparar a imagem que está no Cloud Shell, tem que colocar uma tag dentro dessa imagem, né? Eu vou até compartilhar aqui o bloco de notas para você entender, né, como que você vai fazer isso, para não gerar nenhuma confusão. Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está aqui agora no Cloud Shell, já baixamos a imagem, né? E agora a gente vai preparar essa imagem. Para isso, primeiro a gente vai rodar o comando docker images, para a gente ver a imagem que foi baixada aqui, né? Então você volta aqui no Cloud Shell e roda o comando docker images, e aí você vê a imagem que foi baixada aqui, né, para o Cloud Shell, como você pode ver. E aí o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o ID dessa imagem, porque a gente quer colocar uma tag nessa imagem, então a gente vai copiar o ID dessa imagem. Então vem aqui, copia esse ID, né, Ctrl C aqui, e aí aqui, ó, você vai rodar o comando docker tag, usando esse formato aqui, ó, docker tag, o número da tag da imagem que você acabou de copiar, né? E vai usar essa URL aqui, que indica o Container Registry, lá do Google Cloud. A ID do projeto aqui a gente vai ter que substituir, né? E o ID do projeto é basicamente esse código em amarelo que está aqui. Cada vez que você inicia qualquer tipo de atividade aqui na Google Cloud, você vai ter um projeto associado. Nesse caso aqui, você vai ter um número diferente também para a tua conta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Basicamente, eu vou substituir a minha tag aqui pelo número da tag e o ID do projeto pelo número do projeto, que vai ser esse númerozinho aqui que começa com key. Vou substituir aqui, né? Aí você presta bem atenção para você não substituir incorretamente aqui o comando, né? E aí, uma vez que você tem o comando docker tag pronto, né? Você vai copiar esse comando e vai vir aqui colar na sua linha de comando para ele mudar, basicamente, né, a imagem, o repositório aqui, você vai ver que vai ser alterado. E aí a gente está basicamente preparando aqui nossa imagem para subir lá para o registry, tá? Então eu rodei aqui, se eu rodar o docker images de novo, você vai ver que basicamente ele criou uma nova entrada aqui, ó, com a imagem, né, que a gente acabou de associar a tag. Então a gente já basicamente preparou a imagem de Docker para subir, né, lá para o registry na Google Cloud. E agora a gente vai subir a imagem usando o comando docker push, né? E aqui de novo a gente vai usar essa sintaxe aqui, como você pode ver, docker push, a URL, o ID do projeto, que você vai copiar daqui de novo, como eu fiz, copia daqui e substitui aqui, né? Substitui aqui por ID do projeto e preste atenção com a barra aqui para você não comer nenhuma barra para não dar nenhum problema. Copia o comando docker push, copia certinho, cola aqui. E aí o que está acontecendo? Ele vai pedir a autorização, se você autoriza, né, que o serviço de Cloud Shell aqui faça upload, né, dessa imagem para o Container Registry. E aí você vai clicar em autorizar e ele vai iniciar o upload, né? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está basicamente fazendo o upload da imagem, né, de Docker, ou seja, que contém os arquivos da nossa aplicação. Ele está fazendo upload dessa imagem lá para dentro do Container Registry na Google Cloud, né, para que a gente consiga provisionar uma aplicação nova usando essa imagem, tá? E aí, como você pode ver, o processo foi concluído, né, o Docker Push foi concluído. Então, agora o que a gente tem que fazer? Agora é muito simples, a gente vai iniciar a aplicação, a gente vai provisionar a aplicação. E aí, nesse caso, você já pode até fechar aqui o Cloud Shell, fecha o terminal, né, para não confundir. E aí você vai basicamente agora procurar pelo serviço chamado Cloud Run, né? Que é o serviço que você vai usar para rodar os containers, tá? Então, quando você cair nessa página aqui, você vai clicar no botão Create Service, tá? Clica nesse botão e aqui você vai basicamente passar algumas configurações, tá? Se essa é a sua primeira vez acessando essa página, ele vai ter uma informação aqui de que está carregando a API, né? E algumas vezes você pode pegar um bug de cache, né, ou um cache aqui que ele vai ficar carregando um tempão e não vai finalizar. E nesse caso, se você tiver esse problema, você vem aqui na console, né, desloga e loga de novo, faz logout aqui, no caso sign out aqui e loga de novo, e volta aqui que provavelmente o problema vai ser corrigido, tá? Algum probleminha de cache que ele não às vezes responde, mas se não acontecer com você, né, você segue em frente e aqui você seleciona a região, e nesse caso a gente vai usar a região dos Estados Unidos, US Central One, né, a gente vai manter essa região. O nome do serviço vai ser, basicamente você pode usar Python App, tá, para a gente identificar qual vai ser o nome da aplicação. Clique em Next,
Aqui em Next você vai poder escolher, né, qual imagem que você vai usar, né, do container, e você vai clicar em Select aqui, e aí você vai ver que a imagem que a gente subiu aqui, né, já apareceu aqui pra gente. Então você vai clicar aqui na setinha e vai basicamente selecionar a imagem dentro desse repositório, tá? Legal, e aqui, antes de você avançar para Next, preste atenção, clica aqui em configurações avançadas, né, expande, e aqui você vai mudar a porta do container para a porta 5000, tá? Por quê? Porque a aplicação Flask aqui, Python, escuta na porta 5000, então você tem que mudar, senão não vai funcionar, preste atenção nisso, tá? As outras configurações aqui você não precisa alterar, vamos manter como padrão, clica em Next, né? Aqui também você não vai alterar, você vai manter aqui como permitir todo o tráfego. E aqui em Authentication você vai marcar a primeira opção de permitir invocations não autenticadas, tá? Então marca essa primeira opção. Quando você finalizar, clica em Create e ele vai basicamente iniciar o processo de provisionamento. E observa a velocidade que o processo de provisionamento acontece, né? Eu estou basicamente agora iniciando o provisionamento de uma aplicação, na verdade já finalizou. Pelas minhas contas aqui, não levou nem 15 segundos, né? Então agora a gente já tem uma aplicação Python rodando na Google Cloud, ele dá essa URL aqui pra gente, né? Da nossa aplicação. E para testar, o que você faz? Você copia essa URL, abre uma nova aba aqui no seu browser, né? E vem aqui e cola essa URL, tá? E aí você vai ver, né, se correu tudo bem, se você seguiu os passos com sucesso, você vai ver aí, né, a aplicação Python rodando. Parabéns aí por concluir, né, mais esse projeto. E assim, ficou bem claro, né, como você faz o provisionamento dessa aplicação de forma bem rápida, né? E para você ver que é uma aplicação em Python 100% dinâmica, né, você basicamente vai vir aqui e vai adicionar, né, o seu nome aqui, que existe uma rota aqui para popular o seu nome, né? Eu posso colocar aqui /Jean, por exemplo. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Ele vai carregar com o meu nome aqui, me parabenizando por completar mais esse projeto do Multi-Cloud Experience. Então, parabéns por ter completado mais esse projeto do Multi-Cloud Experience, né? E se você é um dev e está curioso para saber como que esse negócio é feito, né? Lá na plataforma tem um material extra, lá na área de material extra, tem o código-fonte dessa aplicação e o passo a passo, se você quiser, né, aprender a empacotar uma aplicação, essa aplicação no caso aqui, né, e criar uma imagem e você simular esse processo, você vê o código, né, acontecendo ali, o código em Python acontecendo, tá lá na plataforma como bônus aí para vocês que são devs e querem ver a coisa por trás dos panos também, tá? Mas o bottom line aqui, digamos assim, né, o resumo aqui que você consegue ver é que uma decisão de projeto, ela vai determinar, né, o futuro aí da arquitetura. Lá no início, quando o dev, ele falou, caramba, será que não é vantagem a gente subir uma máquina virtual na Google Cloud e fazer esse deploy, né? E a gente vê claramente que talvez essa decisão poderia não ser a mais otimizada, digamos assim, né? A que iria trazer aí mais benefícios de custos, né? Aquela coisa toda. E de até mesmo agilidade. Imagina, se você tivesse que subir uma VM, mesmo aqui na Google Cloud, você teria que fazer toda a instalação de bibliotecas, né, de Python, garantir que a versão seja compatível com o ambiente on-premise, que seja a mesma, né? Enfim, dá um trampo, né? Vai dar um trampo, enquanto quando você empacota a aplicação usando o Docker, você garante que todas as bibliotecas e dependências estão dentro do Docker em si, né? E aí quando você leva isso para dentro de qualquer provedor da nuvem, que nesse caso aqui a gente está usando a Google Cloud, isso aí fica bem transparente, né? O container roda de forma transparente, sem ter que você se preocupar com infraestrutura, né? Que você está usando um serviço serverless, ou seja, você não precisa se preocupar em administrar a infraestrutura. Então isso funciona de forma magnífica, tá? Excelente, parabéns mais uma vez aí por completar esse projeto fantástico, tá? Legal. Então, agora, né, que você completou, uma vez que você finalize essa parte aqui, que você teste, faça todos os testes, pode vir aqui e deletar, né, esse serviço para garantir que, né, não vai ter nenhuma cobrança. Somente você não vai ter porque você vai usar uma conta gratuita, mas você pode vir aqui, clicar em deletar, né, e você deleta aí a sua aplicação. Você pode vir aqui no Registry também e deletar a imagem daqui, se você quiser, né, que vai estar aqui dentro. Tá, deixa eu pegar aqui o Container Registry, esse carinha aqui,
e a imagem vai estar aqui dentro desse repositório. Vou clicar aqui e vou deletá-la também, né? E aí você removeu todo o seu ambiente, tá? Bem tranquilo, bem transparente aí para você, tá?